Vamos lá, resposta da resposta. Contra o Deadpool, contra o eu falei. Em qualquer manifestação, seja de direita ou de esquerda, você vai encontrar pessoas que estão ali por mera afinidade. Em qualquer manifestação, e reitero, seja de direita ou de esquerda, você também vai encontrar, pasmem, seres humanos emotivos com diversos níveis de agressão e tolerância. Sim, concordo que qualquer um é passível de falha, tanto a esquerda quanto a direita. Isso só mostra a ignorância dos dois lados. Que quando ele se depara com alguém que entende esses detalhes, ele trata com desdenho. Afinal, esse cara não serve para gerar visualizações. Alberto Rich, sabe, por causa da greve. E como que você gostaria de que os alunos tivessem aula se existe uma determinação do Poder Executivo Estadual que diz que não há aulas? Desculpa, é o seguinte, deixa eu entender uma coisa. Então, se os alunos entraram aqui e definiram que quem vai ou não ter aula, qual é o tipo de aula que vai ser dado, então a opinião deles, da Assembleia, sei lá de quem, vale mais do que a própria lei, que inclusive consta na Constituição Federal, é isso? Mas o recesso é em razão disso? Ou o recesso é em razão dos professores? Eu posso fazer uma parte aqui? Não, deixa eu falar aqui com ele. Não, mas eu gostaria de... Não, mas então peraí. Então assim, se eles decidiram que ninguém pode mais entrar na escola, não. Então é isso, aí todo mundo tem que definir, é isso? O que eu quero saber é o seguinte, como é que os alunos podem ter aula, se existe uma determinação como é que eles podem ter existe. Então eu vou procurar isso aí na lei, mas é o seguinte... Não, lei não, é uma determinação do Poder Executivo então não tem lei, Não, é um ato discricionário. Você sabe o que é um ato discricionário? Não, eu não sei nada. Então, eu tô aqui te perguntando. Então, vou Vamos lá, para me você. explica pra mim, por favor. Ato discricionário é um poder, quer dizer, é um ato discricionário, é um poder que a autoridade do Poder Executivo Estadual tem de tomar decisões no seu cargo. Então, por exemplo, os cargos de governador... Isso legitima a ocupação de escola. Deixa ele terminar. Não, eu tô falando do recesso escolar. Termina aí. Então, quer dizer, o direito administrativo, ele institui que as autoridades constituídas pelo Estado, mediante eleição, como, por exemplo, o senhor Carlos Alberto Rich, que é governador do Estado, tenham esse poder de decretar recesso. Em razão da greve dos professores, né, que está acontecendo aí por motivos diversos... É greve dos professores? Não, está acontecendo uma greve dos professores. Né? Então, em razão dessa greve dos professores, foi decretado recesso escolar. Entendi. E nesse sentido, nenhum aluno, mesmo das escolas que não estão ocupadas... Obrigado, velho. Valeu. Mesmo das escolas que não estão ocupadas no estado do Paraná, não estão tendo aula. Então eu queria saber o seguinte, será que a gente devia contrariar o governador? E a partir de segunda-feira? A partir de segunda-feira, aí sim nós entramos na questão das ocupações. Mas você sabia que o governador está pedindo reintegração de posse? Ou seja, ele está tomando... Sua pergunta foi tão discurso que eu prestei atenção só na metade. Não. Mas deixa eu chegar lá, eu tô falando assim, você sabe o que é um ato discricionário? Eu não sei, cara, eu sou burro, por isso que eu tô aqui perguntando. Pois é, eu já expliquei 2 vezes. Né? Tudo bem, cara, tudo bem. Então vamos lá, acho que umas 10, porque eu sou bem burro, velho. Eu demoro pra entender as coisas. Demora. Deixa eu te explicar uma coisa, eu quero saber uma dúvida bem simples. Então, poxa, cara, não. Pesquisando aqui, não existe nenhum lugar com essa nomenclatura de ato institucionário. Mas sim, o Poder Executivo pode decretar um recesso. Porém, o vídeo na descrição foi publicado no dia 16/10 de 2016. E o governador, Carlos Alberto Richa, que foi mencionado pela pessoa, só decretou o recesso no dia 17/10 de 2016. Como não existe máquina do tempo, o seu argumento é uma furada. O cara deve ter ouvido falar que o cara ia fazer esse recesso e aí ele saiu falando besteira nas ruas. Então, ignorância. Vamos fazer um exercício aqui. Como ficaria esse vídeo se ele me encontrasse nessa manifestação? Ui, agora eu quero ver. Isso aí vai ser boa, né? Onde o senhor acha que o governo gasta mais dinheiro? Na educação, saúde, segurança, obras, corrupção ou previdência? Que eu vou mostrar para você as opções. Em nenhuma dessas hipóteses, 44% dos gastos decorrem de juros compostos abusivos e amortizações da dívida pública. Então a pergunta foi, abre aspas, onde você acha que o governo gasta mais dinheiro? Educação, saúde, segurança, obras, corrupção ou previdência? Fecha aspas. Então, primeiramente, a resposta tinha que estar dentre as opções que foram informadas.
Você não pode ir no Enem e colocar a alternativa F e sair escrevendo o que quer. Isso é interpretação de texto, ensino fundamental, Deadpool. E sobre a dívida pública, ela é parte dos financiamentos do Estado. Nela está os títulos públicos, taxa Selic, IPCA, LCI e muitos outros. Então faz parte do financiamento do Estado. Se ele calotear a dívida, o dólar dispara, gera uma gigantesca inflação, teríamos milhões de desempregados pela quebra dos bancos, agronegócios e muitas outras empresas relacionadas. Afinal, todo mundo come, não é mesmo? E mais uma coisinha, não existe juros abusivos. Para juros, ambos os lados concordam com os termos de contrato, ou seja, se a pessoa não está feliz, ou porque ela foi burra de assinar e não ler o contrato, ou foi uma falta de planejamento dela. A gente tem um gasto bilionário na Previdência e pior, está deficitário. Não é melhor a gente repensar o modo da gente fazer Previdência no Brasil? Sobre o déficit, é algo questionável, pois não foi comprovado na CPI de 2016 e precisamos levar em conta a DRU, que morde 30% de algo que se alega estar arrombado. Você conhece a história da DRU? Então, como você justifica o governo alegar que há um rombo na Previdência e criar uma medida para tirar 30% desse lugar que está arrombado? Sobre repensar a forma que a gente faz a Previdência, nós precisamos mesmo. Inclusive, repensar esta proposta que está sendo baseada em chutes do Paulo Guedes. Chutes esses que nem a própria super equipe econômica consegue chegar em um consenso. Talvez a palavra certa seria pensar e não repensar nesse caso. Não é algo questionável. A Previdência nasceu quebrada. Ela é um esquema de pirâmide. As pessoas contribuem ao longo da vida toda para quando aposentarem, se aposentarem, as pessoas que estiverem trabalhando enquanto ela estiver aposentada é o que pagaria a aposentadoria dela. Apesar de não ser comprovado na CPI de 2016, isso só mostra um erro da CPI, porque todos os dados que nos são fornecidos pelo INSS e pelo IBGE dá para calcular facilmente o déficit que tem na aposentadoria. Vamos aos cálculos. O INSS ele pega em média 10% da folha de pagamento, dependendo do quanto você ganha. E o salário médio entre homens e mulheres aqui no Brasil é de R$ 2.300, segundo fontes do IBGE, ok? Sendo assim, 10% de 2.300, 230. Nós temos 33 milhões de pessoas com carteira assinada, ou seja, pessoas que contribuem para a Previdência. Isso nos dá 7,6 bilhões de reais para a aposentadoria, indo para a Previdência. O valor médio da aposentadoria é de R$ 1.300, com 14,3% da população aposentada. Como a população do Brasil é de aproximadamente 210 milhões de pessoas, bem, isso aí vai dar uma continha básica de regra de 3 de 39 bilhões de gastos pela Previdência ao longo do mês. Logo, é um sistema deficitário, já que os pagadores não conseguem bancar os recebedores. Afinal, 7,6 bilhões é muito menos que 39 bilhões. Sobre a DRU, então, acho melhor você checar suas fontes de novo, porque checar a fonte do Facebook não vai ajudar muito não. A DRU, ela pode pegar até 20% dos tributos fiscais, não quer dizer que ela pega, ok? Sendo que a DRU serve para pegar dinheiro do governo para destinar a contribuições sociais. A Previdência é social, ou seja, a DRU pode estar sendo usada para cobrir o déficit da Previdência. E sobre esse valor de 30% que ele tirou, bem, esse valor é falso, ele é baseado na PEC 87 de 2015, que não foi aprovada. Ela está arquivada desde o 8 de junho de 2016. Como eu disse, e aí, cadê suas fontes, cara? Sobre os chutes do Paulo Guedes que você mencionou, que chutes foram esses? Só porque a CPI não constatou o déficit e ele está dizendo que tem? Bem, é fácil calcular esses valores, né? Eu mesmo mostrei aqui pra vocês. Mas você coloca na descrição que você tirou isso do professor Leonardo, que precisa falar da autoridade no nome do canal pra mostrar credibilidade. Bem, mas o vídeo pra esse professorzinho aí de quinta tem que ficar pra outro vídeo, porque esse do Deadpool já tem 26 minutos, porque ele fala mais lento que a minha avó. Então eu ainda vou ter que ficar fazendo argumentos em cima dele. Então vai ficar um vídeo muito longo. Vou ter que dividir em algumas partes, provavelmente. Para cada R$1 que se paga de aposentadoria para o cidadão, como eu, o senhor, etc., se pague R$8 para político e para juiz? Acharia se a proporção fosse essa, mas não é. O político pode optar pelo plano de seguridade social dos congressistas, ou pelo regime geral, da iniciativa privada, ou pelo regime próprio do servidor público.
o plano de seguridade social dos congressistas é proporcional por ano trabalhado. A cada ano, o político ganha o direito de se aposentar com cerca de R$1.000. A princípio, isso pode parecer um absurdo, pois com apenas 6 anos trabalhados, ele chega no teto do cidadão comum. Porém, ele contribuiu com cerca de R$4.000 por mês, valor bem diferente do cidadão comum que contribuiu, na maioria das vezes, com R$75. No mesmo sentido, é a aposentadoria do juiz. Além de tentar entubar uma estratégia ali por debaixo dos panos de aposentá-los mais cedo para que assim Bolsonaro nomeasse mais nomes para o STF, a Associação dos Juízes Federais divulgou nota oficial informando que o executivo mentiu descaradamente sobre as aposentadorias dos membros do judiciário, que hoje é superavitária. Logo, precisamos rever as fontes para chegar nessa proporção aí. Quem te deu ela, o Itaú? Nossa, cara, muito legal tudo isso. Mas assim, do mesmo jeito que você questiona sobre as fontes, cadê as suas? Na descrição e nem no primeiro comentário não tem nenhuma fonte sobre o tema em questão. Mas mesmo com as opções que o político tem de se aposentar, isso não muda a questão do déficit econômico. Afinal, tudo vai para o INSS. Tanto as contribuições dos políticos de R$4.000 que você mencionou, quanto das pessoas do GARI e etc. que você também mencionou. E você confunde, ou distorce, né, o valor mínimo contribuído. Esse valor não é a maioria dos cidadãos comuns que contribuem. Afinal, citei anteriormente, os dados do IBGE, que tem renda média, é de R$2.300, ou seja, mais que o dobro do salário mínimo. Usar o valor de R$75 para mostrar que isso é a média dos contribuintes não é média. É simplesmente o mínimo que você está levantando como média. Quem está distorcendo os números e, abre aspas, entubar uma estratégia de ali por debaixo dos panos, fecha aspas, é você, Deadpool. E sobre essa nota oficial, por que ela não está na descrição? Nem no primeiro comentário. E eu não achei nota nenhuma na internet. Tudo que eu achei é que alguns juízes acusaram o governo de mentir. Mas nada sobre o poder executivo e muito menos uma nota oficial. Realmente, precisamos não rever, mas sim ver essas fontes que você cita, mas não demonstra. O que essa PEC está fazendo, está colocando todo mundo no mesmo regime. Agora, o juiz, o gari, o policial, o procurador, eles vão se aposentar no mesmo regime. Vai acabar aquela palhaçada do juiz se aposentando com R$30.000 e o gari pagando essa aposentadoria dele. Isso é bom ou é ruim? Tá, mas novamente, o gari contribui com aproximadamente R$75 mensais e o juiz com 660. E como já demonstrado, não há déficit. Logo, não tem ninguém pagando para ele. A distorção ocorre, preste atenção, porque o cálculo da aposentadoria dos juízes é considerado sobre uma média de todos os penduricários que ele ganhou. E agora eu te devolvo a pergunta. A PEC mexe nisso? Não, não mexe. Vamos cobrar essa pauta com a esquerda, Arthur? Ou vai continuar passando pano para isso? Vamos pular essa parte sobre o déficit da Previdência e sobre a contribuição individual que eu já expliquei. Mas que penduricalhos são esses? Você acabou de falar um argumento totalmente diferente no comentário anterior. Tá, talvez você esteja se referindo às várias aposentadorias acumuladas que os políticos e juízes fazem para ganhar acima do teto. Se for isso, eu até concordo. Mas criticar a Previdência? Deixa eu ver se eu entendi. A esquerda defende a distribuição de renda, mas quando a distribuição é no bolso dos políticos, aí eles são contra. Bem, vamos finalizar a primeira parte aqui, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo e eu não tô afim. Parte 2 em breve.